Quem sou eu pra te julgar? Você não sabe. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Graças ao Senhor e às suas infinitas misericórdias, estamos aqui neste dia 8 de agosto, terça-feira, para ouvir o programa Mães Amorosas, que traz para vocês a palavra de Deus, leitura bíblica, leitura do alimento diário, nosso devocional, palavras de reflexão, oração, hinos, e também iniciamos o programa com Provérbios e uma boa reflexão. Então vamos ler o Provérbios de hoje, que diz assim: a glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Temos como título hoje a força e a maturidade. O provérbio de hoje destaca que a maior virtude dos jovens em a sua força e a beleza dos mais velhos está na sua experiência e maturidade. O apóstolo João, na sua maturidade, classifica os membros da igreja em 3 categorias: filhinhos, ou seja, os novos na fé, os que provaram a graça do perdão dos pecados e conheceram o Pai. Eles vivem na fase da alegria da salvação. A segunda categoria são os jovens, são o exército da igreja, os que venceram o maligno. Eles têm força e são fortes porque a palavra de Deus permanece neles. 1 João 2, 12 até o 14. A terceira categoria são os pais, os que são maduros na fé. Eles conhecem aquele que existe desde o princípio. São eles que mantêm o curso da economia de Deus para que a igreja não se desvie da linha central da revelação de Deus. Eles são responsáveis pela direção, pela supervisão da obra de Deus. Todavia, eles precisam da energia, da força e do dinamismo dos jovens. Graças a Deus que está acontecendo na sua igreja essa renovação. Os jovens estão se agregando para que a obra de Deus avance cada vez mais com inclusão, entusiasmo e excelência. Amém. Graças a Deus pelos jovens, pelas crianças, pelos mais velhos, pelos pais. Ó Senhor Jesus. Amanhã retornaremos com mais provérbios, palavras de sabedoria. Que as nossas ouvintes tenham um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigada por mais este dia, Senhor.
Obrigada, Senhor Jesus, pela sua vida em nós. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito a nós e falado conosco. Obrigada por nos escolher, nos incluir, Senhor, no teu plano eternal. Ó Senhor Jesus, nos usar para te trazer de volta. Senhor Jesus. Amém, amadas. Vamos ler o alimento diário. O livro 4, o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor Jesus. Vamos ler com oração João 8:24. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Senhor Jesus, Senhor, cremos que Tu és o eu sou. Não queremos morrer em nossos pecados, Senhor. O Senhor já fez isso por nós, já nos livrou e nos salvou, Senhor. Ó Senhor Jesus, crer pelo menos nos sinais. Percebemos que é difícil compreender totalmente a união orgânica entre o Pai e o Filho, porque nosso entendimento permanece predominantemente na esfera terrena. Em João 14, Filipe, um dos discípulos, pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai. Mas Jesus lhe disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aleluia. O Pai executa suas obras por meio do Filho, que transmite as palavras do Pai. O enviado de Deus não transmite a própria palavra, mas a palavra daquele que o enviou. Jesus não transmitia a própria palavra, mas o Pai falava por meio dele, e essa palavra realizava as obras do Pai. Se era difícil crer em Jesus como o enviado de Deus, ou crer que as palavras que ele transmitia eram as palavras de Deus, ao menos era preciso crer nas obras e sinais que ele fazia. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, curou um cego de nascença e fez um paralítico que estava nessa condição havia 38 anos andar, algo impossível para a lógica humana, hoje o Senhor continua fazendo sua obra e dando-nos sinais. E ainda assim, muitos não creem. Precisamos crer pelo menos por causa dos sinais que estão acontecendo. Sim, Senhor Jesus. Quantos sinais, quanta obra. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem avançado nessa terra. Milagres têm sido realizados entre nós. Fatos que transcendem a esfera natural. Todos os dias temos recebido testemunhos de coisas sobrenaturais que têm ocorrido. Suicídios evitados, casamentos reatados e pessoas espiritualmente mortas restauradas. Jesus advertiu os judeus que rejeitaram a palavra do Pai, especificando que suas palavras eram, na verdade, as do Pai. Jesus lhes advertiu que, se não crescem, morreriam em seus pecados, sem acesso à salvação. Se não cremos, já estamos julgados. Se cremos, somos salvos. Eles, entretanto, não creram no Eu Sou, que é aquele que traz à existência as coisas que não existem, sendo incriado e sendo ele mesmo a própria existência. Deus deseja que, por crer em Cristo, sejamos salvos do pecado e da morte. Jesus veio do verdadeiro e transmitiu as palavras do verdadeiro. No capítulo 8 de João, ele declarou: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Eu Sou, a própria existência. Sua origem é o Pai, como afirmou: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo,
mas falo como o Pai me ensinou. O Pai é quem ordena, quem fala e quem realiza suas obras. Ninguém jamais viu a Deus, mas quem vê o Filho vê o Pai. Hoje podemos ver Cristo no Espírito e assim também ver o Pai, porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Na primeira carta de Pedro está registrado: a quem, não havendo visto, amais, no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Louvado seja o Senhor! Hoje não o vemos fisicamente, e sim espiritualmente com os olhos da fé. Ó Senhor Jesus, e por isso exultamos, amadas, com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia! Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase e ore por meio dela. Jesus é o Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego à tua voz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Graças ao Senhor que estamos iniciando a nossa leitura bíblica diária. Bom dia, irmã Lene. Nós duas hoje estamos aqui com o encargo de trazer para você a pura palavra do Senhor, né? Estou lendo Esdras e a irmã Lene com a parte de Salmos, Provérbios e 1 Coríntios. Quero convidar você, que ainda não leu a Bíblia, fica com a gente. Todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, bem cedinho. E no domingo, um horário especial, 18 horas. Jesus é o nosso Rei. Graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa revelação tão maravilhosa que o Senhor trouxe para nós. Cremos que morremos e ressuscitamos com o Senhor. Hoje somos úteis a Ti. O Senhor, todos os dias, nos tira da esfera terrenal e nos transporta para os lugares celestiais, aonde Cristo está, à destra de Deus. Senhor Jesus, Senhor é o nosso único mediador, que o Senhor possa ser conosco em toda a nossa situação. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos ter um coração submisso e simples para tocar na Tua palavra. Abre os olhos do nosso entendimento. Também pedimos pelo Teu sangue precioso sobre nós, para que nós estejamos limpos de coração, para tocar na realidade dessa palavra e possamos imergir nessa palavra maravilhosa. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós vimos ontem o decreto de Dario, para continuar a construção, Vimos que o templo é concluído. Houve também a dedicação do templo, Os sacerdotes e levitas e os exilados celebrando ali com muita alegria, E oferecendo sacrifícios ao Senhor ali, todo o povo desfrutando aí com o templo concluído. E vimos a celebração da Páscoa. Todos os sacerdotes purificados, E eles fizeram a celebração no dia correto, que é no 14º dia do primeiro mês. Muitas ofertas e muita alegria, que fortaleceu. Eles celebraram a festa dos pães asmos sem fermento. Durante 7 dias, muita alegria ali, porque o Senhor havia mudado o coração do rei da Síria, a favor do povo judeu. Então, houve grande celebração. Vamos abrir as nossas Bíblias, Esdras capítulo 7, do versículo 1 até o capítulo 8, versículo 20. Portanto, o nosso texto é bem curto hoje, vamos desfrutar, amém? Agora vamos entrar no capítulo 7, versículo 1. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque,
filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Então nós vemos a genealogia de Esdras. Ele é um sacerdote. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e no 1º dia do 5º mês. Chegou a Jerusalém porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Estou decretando que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus companheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo de seu Deus e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue. Entreguem diligentemente tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois porque haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e de todos que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Esdras louva a Deus. Versículo 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei e dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. A lista dos que voltaram com Esdras. Esses são os chefes de famílias, e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi,
Atos. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgad, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai, Zabude, e com eles 70 homens. Esdras manda buscar levitas. Versículo 15. Eu os reuni perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão. Os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios, eu os enviei a Ido, chefe em Cassifia, e lhe dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Cassifia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, ele nos enviara um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, em número de 18. Também mandaram Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles em número de 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220. Todos eles mencionados nominalmente. Termina aqui a nossa leitura, né? Até o versículo 20. E amanhã a gente dá continuidade. Uma pergunta bastante curiosa aqui, né? Quem era esse rei Artaxerxes? Será que é o mesmo da história de Esther? Segundo as Bíblias de estudo, esse Artaxerxes é o mesmo Assuero da rainha Esther. E possivelmente, isso estou falando segundo a Bíblia King James, né, e outros estudos. Era comum naquela época as mulheres pedirem o que quisessem e o rei então faria segundo o seu pedido, né? E como nós vimos essa carta tão detalhada, né? Eu quero ler algumas notas aqui de rodapé para vocês, que diz assim: o historiador grego Heródoto descreveu o costume dos reis persas de terem 7 conselheiros de confiança. No livro de Esther, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz os nomes dos 7 conselheiros de confiança de Xerxes e afirma que eles tinham acesso pessoal ao rei. Então aqui a gente vê Xerxes e Assuero sendo a mesma pessoa. Os fundos para a viagem de Esdras a Jerusalém e para a aquisição de animais para sacrifício veio do tesouro real e de ofertas recolhidas dos exilados judeus na Babilônia. As provisões que Esdras tinha direito foram usadas diariamente nos sacrifícios do templo. As quantidades aqui listadas seriam bastante para cerca de 2 anos. O imposto anual completo da região do Além do Rio era de 350 talentos. O rei Dario tinha pedido que a comunidade judaica orasse pelo rei e por seus filhos. Isso nós vimos no capítulo 6, versículo 10. Agora Artaxerxes ordenou que a adoração e os sacrifícios regulares fossem adequadamente mantidos. Então, vimos aqui
a possível, influência da rainha Esther. Textos persas e escritos gregos acerca dos costumes persas confirmam a isenção de impostos concedidas aos templos e aos santos funcionários que ali serviam. Como a gente pode ver no versículo 24, o rei Artaxerxes está isentando os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros, os ministros da casa de Deus, de pagarem quaisquer impostos, tributos ou taxas. Esdras morava na Babilônia, e era um escriba conhecido, e todos esses detalhes que a gente vê aqui, possivelmente tem a ajuda, da rainha Esther para conseguir beneficiar o povo judeu, inclusive mandando o sacerdote escriba para ensinarem as leis de Deus ao povo. Então, vemos aqui, segundo os historiadores, que possivelmente Artaxerxes é o mesmo Assuero e houve a ajuda aqui, a intervenção da rainha Esther. Mas infelizmente encerramos por aqui, seguindo o roteiro de hoje. E amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade também ao texto maravilhoso de Salmos, Provérbios e 1 Coríntios, tá? Irmã Lene, é com você agora. Deus abençoe e desfrutem bastante da leitura bíblica com a irmã Lene. Amém? Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Continuando com a leitura, hoje vamos ler Salmos capítulo 30, Provérbios capítulo 20, versículos 28 até o 30, e a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Começando com Salmos. Ação de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixa a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 20, versículos 28 até o 30. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu povo. Versículo 29. A glória dos jovens é a força e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Os vergões das feridas purificam do mal e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Agora vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Ministros de Cristo.
Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o que recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encham de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Bom dia, queridas ouvintes. Amanhã retornaremos com mais a leitura bíblica
Tenham um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, estaremos de volta neste mesmo horário. Bom dia! Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: A multiplicação da vida. Recebam com carinho, Taíka Saleb. No livro de Atos, vemos a profusão, a abundância da palavra alcançando todas as partes da terra, ganhando pessoas para o Senhor e produzindo a igreja para o testemunho de Cristo. O que ocorreu no início da igreja corresponde ao que Deus projetou na criação do homem. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Veja na sequência os versículos que ressaltam o poder da palavra, o crescimento da igreja e a expansão do reino. Eles estão listados respectivamente segundo esta ordem: Jerusalém, Palestina, Antioquia, Ásia Menor, Europa e Roma. Atos 6:7. A palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, e inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Atos 12:24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a terra, multiplicando-se. Atos 16:5. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número, dia após dia. Atos 19:20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 28:31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, obrigada por esses modelos que vêm nos mostrar o poder da Tua palavra, que faz o crescimento da igreja e a expansão do Teu reino. Muito obrigada, Senhor, porque podemos ser esses canais que podem fluir a Tua palavra a outras pessoas, fazendo com que a igreja cresça, levando a Tua vontade em todos os lugares onde estivermos. Obrigada, Senhor, pelo poder que há em Ti. O Senhor pode todas as coisas. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver, que não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim, me engana o coração, pois penso certo estar em meu orgulho vão.
assim, já quanto ao teu querer, não sei do seu valor, trocando pelo meu, rebelde sempre sou. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Amadas ouvintes, queridas irmãs, nós sabemos que nós vivemos um dia após outro. Mas nesse dia que nós vivemos hoje, foi o Senhor que fez. Então, vamos nos regozijar e nos alegrar nele. Durante o dia, nós passamos por várias experiências. Experiências de tristeza, experiência de alegria, experiência de perda, experiência de vitória. Mas vai chegando o final do dia, talvez chegamos até exausto. Mas uma coisa nós podemos dizer para o Senhor: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amado ouvinte, você sabia que você tem um pastor que cuida de você todo o tempo? Independente da sua situação, independente do que você está passando, esse bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Nós vamos orar a este pastor, porque ele está atento para as suas ovelhas. Cada minuto da nossa vida, temos um pastor que cuida de nós. Ele é o nosso pastor. Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que nos falta, amado ouvinte? Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor como nosso pastor, não nos falta alegria, não nos falta paz, porque na tristeza esse pastor é a nossa paz. Ele cuida de nós um a um. Amado ouvinte, antes do Senhor Jesus ser o pastor, ele foi reconhecido como o Senhor. Amada irmã, reconheça o teu Senhor como pastor que cuida de você. Não importa o que você está passando agora, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Oremos ao nosso pastor. Grande e soberano Deus, te exaltamos nesta tarde, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Principalmente, Senhor, a tua presença em nós, porque tu tem cuidado de nós. A cada minuto da nossa vida, Senhor, tu está pastoreando-nos, tu está cuidando-nos, tu está nos guardando, porque tu és o nosso pastor. Te louvamos pela vida desta ouvinte, independente de onde ela está e de onde ela está ouvindo agora, Senhor. Ó, tu és o Senhor dela, tu és o pastor que cuida dela. Se ela está triste, tu és o pastor, Senhor, que consola na sua tristeza. Se está doente, tu és o pastor que cura na sua enfermidade. Te louvamos porque tu és o nosso pastor. Que a nossa amada irmã possa agora te declarar: ó Senhor, como Senhor e pastor da sua vida. Ó, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Ó, que está atento ao seu rebanho para não se perder nenhum. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pela tua grande bondade. Tu cuida dos seus um a um.
Que o Senhor te abençoe, minha amada ouvinte. Que o Senhor te abençoe, a minha amada irmã. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês tenham paz, gozo e alegria no Espírito. Jesus Cristo é o Senhor. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo a nossa vida se manifestar, oh aleluia, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, oh aleluia, com Ele em glória, oh aleluia, aleluia, com Ele em glória, oh aleluia, com Ele em glória, oh aleluia, aleluia, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo a nossa vida se manifestar,